Opa, e aí? A obra de hoje tá especialmente bem da hora, então eu espero que vocês gostem. E caso vocês queiram continuação, é só dar o like e comentar. Sem mais delongas, pega seu chá ou café e bora pro vídeo. O mundo fora da Santa Montanha Ancestral. Esse mundo era ocupado por bestas do vento nevado. E as pessoas que vivem na montanha não entram em contato com o mundo exterior há centenas de anos. E embora sofresse vários ataques de bestas e precisasse enfrentar inúmeras e devastadoras guerras, a cidade sempre era reconstruída. Ninguém tinha conhecimento sobre o mundo exterior. Registros dizem que quando a humanidade estava em seu auge, haviam poderosos impérios, mas os mesmos ruíram. Mas essa cidade ficou de pé, escondida geograficamente, se manteve preservada desde a Idade das Trevas. Essas fortes paredes eram um monumento indomável, um símbolo de esperança para a humanidade. E por isso, o nome da cidade era a Cidade da Glória. Então dentro dessa cidade a gente vai a uma escola chamada Santa Orquídea, classe de lutadores e aprendizes. Os estudantes dentro da sala se perguntam, ela não é da família sagrada? É uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória, enquanto o outro diz que ele ouviu dizer que a professora deles, a professora Shen Xiu, é uma espiritualista de rank prata 3 estrelas, da família sagrada. E com olhos vorazes, a professora começa a explicar que, diferente de um lutador que usa a força física, um espiritualista pode integrar os espíritos de bestas demoníacas em seu reino de alma, podendo até fundir-se com eles durante uma batalha, ganhando um poder muito além de um lutador comum. A professora explica como é que funcionam os ranks. Então, os ranks funcionam de formas diferentes: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada rank é dividido em 5 níveis, a partir de 1 estrela até 5 estrelas. E logo em seguida ela ativa sua habilidade, a Raposa da Chama Escarlate. Entre os espíritos demoníacos, a Raposa Escarlate é uma das bestas de ranking ouro. Isso significa que ela só pode chegar como espiritualista até o ranking ouro. Claro, se ela chegar ao ranking ouro, ela pode substituir por um espírito demoníaco mais poderoso. Então ela explica o seguinte, que após a fusão com o espírito, nesse caso do tipo fogo, ela pode ganhar essas habilidades, do tipo fogo, é claro. Não me diga! Enquanto a sala continua falando bastante, a gente tem um zoom onde uma pessoa de cabelos laranjas se chama Nieli, e ele está um pouquinho zonzo. Um raio de luz perfura as nuvens e ilumina a cara de Nieli. Ele abre os olhos e acorda de repente. Ele primeiro se pergunta, as mãos dele ficaram menores? Onde ele tá? Onde é que eu tô? Pera, então ele repara, esse é o Instituto Santa Orquídea? Ele pensa o seguinte, ele deveria estar sendo cercado pelo sábio imperador e suas 6 bestas divinas. Usando todo o seu poder, ele morreu em batalha. Mas qual seria o motivo dele retornar ao instituto? Será que ele renasceu? Ele olha para um lado, ele vê o Lupial, o Duzê, eles ainda estão vivos. Então ele olha para uma pessoa de cabelos roxos. É ela! Com lágrima nos olhos, o prota diz que a Ye Ziyun também está viva. Então, para confirmar se ele não estava dormindo, né, ele dá um beliscão em si mesmo. Ele acha que um dos motivos dele ter voltado no tempo deve ter sido o livro de Espírito Demoníaco Temporal. Claro, ele procura o livro, mas ele realmente não está ali. Ele sempre esteve com o livro demoníaco em mãos, mas quando ele morreu em batalha, ele estava coberto pelo sangue dele, ou seja, do prota. Que deve ter sido o livro demoníaco temporal que trouxe ele de volta ao corpo dele de 13 anos. Na vida passada do Nieli, a Cidade da Glória sofreu um ataque de diversas bestas do vento. O guardião da cidade, Yemo, que era um espiritualista demoníaco de rank lendário, morreu em batalha, e apenas alguns milhares sobreviveram. Alguns fugiram ao deserto sem fim, ao leste das Santas Montanhas Ancestrais. Porém muitos faleceram, as estrelas brilharam, a noite caiu. E sob a ameaça de morte, eles se aconchegaram fortemente juntos. E juntos, eles viajaram pelo deserto infinito. Eles se tornaram mais fortes,
por causa do sorriso um do outro. Porém, a felicidade durou pouco. E diante de uma cena terrível, ao olhar para trás, ele viu que já era tarde demais. No fim, ele realmente sobreviveu. Após andar pelo deserto sem fim, ele viajou por todo o continente divino. Ele se encontrou com muitos humanos sobreviventes às bestas demoníacas e também teve encontros estranhos. E também um livro de espírito demoníaco temporal. Ele sentiu pena que naquele tempo ele ainda era muito fraco. E quando a Cidade da Glória foi destruída, a família dele e seus irmãos morreram em batalha. E junto com a Yeziun, que morreu durante a fuga, quando ele morreu, ele desejou que pudesse reviver os dias que havia acabado de conhecê-la. E se os céus pudessem dar a ele uma segunda chance, ele agarraria com toda a sua força essa segunda chance. Mas aparentemente, eles realmente deram uma segunda chance. E agora que ele voltou, ele definitivamente não vai deixar a Cidade da Glória ser destruída. Bem, se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, Yeziun, como a filha do Lorde, nem olharia para um membro de uma família em declínio. Mas, agora que ele renasceu, ele tem talento e também conhecimento da sua vida passada. Então aumentar os seus talentos não será algo muito difícil. O amigo dele pergunta por que ele está sorrindo. Ah, Zé da Manga! Então o Nieli abraça muito forte seu amigo, dizendo que está muito feliz em ver o irmão dele. É claro que esse amigo fala, aí lá ele, mano, sai fora! O Nieli então diz que não importa o que ele esteja pensando, em seu coração ele será sempre o seu irmão. O amigo dele olha pra ele e diz, isso é estranho, mano, mas tudo bem. Mas ele já vai avisando, ele sabe que faz parte de uma nobreza da cidade, mas ele deixa avisado que não tivesse nenhuma ideia idiota, principalmente em relação àquela garota, até porque a identidade era um mistério. Quando ela entrou pra escola, o diretor organizou o dormitório dela pessoalmente. O Nieli é mesmo cara de pau, ele diz que é a mulher dele. Obviamente, na vida passada dele. A Yeziun ainda tem apenas 13 anos e ela vai crescer, se tornar uma bela mulher, vamos dizer assim. O Nieli, com o ímpeto heróico, né, ele diz que vai proteger. E ele vai crescer junto. Por outro lado, os pensamentos dela é que ele tá olhando por muito tempo. E ela continua em seus pensamentos. Se ele mexer com ela, ele vai ver só. O colega de classe olha bem feio pra ele. Aquele colega do lado da Yeziun é o Shen Yui, certo? Eles são da família sagrada, uma das 3 maiores famílias. Bem, pode ser considerado o gênio da sua geração, considerando que a professora é sua tia. Em sua vida passada, o Shen Yui sempre esteve seguindo a Yeziun. Era dito que antes da destruição da Cidade da Glória, eles eram noivos. Em termos de família, é claro. E se a cidade não tivesse ruído, certamente eles teriam se casado. Porém, quando a Cidade da Glória estava sob ataque, a família sagrada foi a primeira que traiu e fugiu da cidade. O Nieli continua pensando. A única coisa atual é que Yeziun tem uma boa impressão do Shen Yui. E claro, ele recebe em retorno o desdém dela, porque ela deve achar que ele é um nobre inútil. Então algumas imagens de sua vida anterior se passam na cabeça dele. O prota diz o seguinte, que não importa, graças ao livro do espírito demoníaco temporal, ele está podendo vê-la novamente. Por outro lado, o pensamento dela é que ele é esquisito. A professora nota o seguinte, a Yeziun é a filha do Lorde da cidade e neta espiritualista do demoníaco de rank lendário, o Yemo. Além disso, ela tem um reino de alma ciano, é realmente um gênio. Entre os pensamentos da professora, ela pensa o seguinte, se Shen Yui conseguir casar-se com a Yeziun, isso aumentaria o poder da família deles muito. E é por isso que eles colocaram os dois nessa classe. Logo em seguida, ela desativa a sua habilidade. A sala presta bastante atenção nas palavras da professora, que diz o seguinte, que durante os próximos 2 anos, eles serão seus alunos. E embora a escola tenha mencionado que todos os estudantes são iguais, ela deve informar a cruel realidade, que neste mundo a igualdade não existe. E quando eles crescerem, eles concordarão com as palavras da sua professora, dizendo que eles não podem viver nesse conto de fadas para sempre.
Até porque a Cidade da Glória é a única que sobreviveu à Idade das Trevas. Portanto, eles são a esperança da humanidade. E há duas existências poderosas na Cidade da Glória: os lutadores e os espiritualistas demoníacos. Dentre milhares de lutadores, somente um espiritualista nasce. Espiritualistas demoníacos são uma existência nobre. Até o momento, a Cidade da Glória possui apenas alguns milhares de espiritualistas. E eles são os guardiões da cidade. E como já mencionado antes, os lutadores e espiritualistas demoníacos são diferenciados pelos ranks: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. E quanto maior o rank, mais poderosos eles são. Em outras palavras, se um espiritualista de rank ouro aparece em uma família, esse mesmo pode se tornar um aristocrata. Se um ouro negro surgir, ela pode se tornar uma família nobre. E finalizando, para se tornar uma família principal, é preciso ter pelo menos 3 rank em ouro negro ou um rank lendário em sua família. E dentre os 36 naquela sala, alguns são de famílias plebeias e outros de famílias nobres. E embora no início eles sejam o mesmo, o status não é, e ela espera que todos estejam cientes desse fato. Em outras palavras, um plebeu será sempre um plebeu. Querer se tornar um nobre é impossível. Olha ó, a cara do playboyzinho sorrindo. Que demais! A professora reforça, dizendo que eles têm que desistir do pensamento de renascer como a fênix, pois dentro da nobreza há níveis que não podem ser superados. E o prota olha de lado. O nome dele era Duzé. Embora as circunstâncias de sua família não fossem boas, Duzé trabalhava duro, mesmo sem a ajuda de sua família ou grande talento. Ele ainda se tornou um espiritualista demoníaco de ranking ouro com suas próprias mãos. E durante o ataque na cidade, muitos nobres pensaram só como fugir. E por outro lado, pessoas como Duzé, plebeus, lutaram até o fim pela Cidade da Glória. E bem furioso, ele culpa a família da professora e do playboyzinho, porque eles foram os primeiros a fugir. Ele levanta a mão dizendo: Professora Shiu, eu tenho algumas perguntas. A professora fica bem incomodada, dizendo que ele é um pirralho, cobiçando a Yeziun, que resolveu aparecer. Ela, em retorno, responde qual é a sua pergunta. O prota diz o seguinte: a professora mencionou que a Cidade da Glória foi a única a sobreviver à Idade das Trevas. Portanto, eles são os únicos humanos vivos. E ela tem alguma evidência ou prova disso? Por exemplo, ela saiu alguma vez da Santa Montanha Ancestral e visitou o Deserto Sem Fim? Ou talvez a Floresta Tóxica? O Pântano de Lua de Sangue? Ou o Golfo Espiritual? Talvez a Montanha do Brilho Celestial? Ou pelo menos visitou a Neve do Norte? A professora, com sua ignorância estúpida, responde: Montanhas do Brilho Celestial, Neve do Norte, ela sempre viveu na Cidade da Glória. Desde que ela nasceu, ela nunca conheceu esses lugares. E o prota responde: se a professora Shenxiu nunca visitou esses lugares, como ela pode ter certeza que eles são os únicos humanos sobreviventes? A professora fica puta, as pessoas dentro da sala se perguntam, e a Zenyu fica perplexa. O prota sorri, enquanto aquele playboyzinho tem uma ideia. Enquanto isso, a professora já logo em seguida responde: então, que evidências ele tem para comprovar que eles não são os únicos sobreviventes? O prota responde: evidência? Então deixa ele contar uma história. Era uma vez um sapo nas profundezas de um poço. Desde que ele nasceu, ele sempre esteve lá. Portanto, desde o começo, ele só podia ver uma pequena parte do céu. Então ele alegou que o céu era do tamanho do buraco do poço. Mas o céu realmente é do tamanho do buraco do poço? Adendo, essa história é semelhante à alegoria da caverna de Platão, onde nem tudo que você vê dentro da caverna é a pura verdade que está fora dela. O prota continua dizendo que então eles podem dizer que o sapo que estava olhando ao céu dentro do poço são eles. E as pessoas dentro da sala começam a rir da professora, transformando aquele momento sério em um momento de zoação à professora. Por outro lado, a Yeziun acha o Nelly interessante. Obviamente o Nelly não perde essa, ele olha pra ela e dá um sorriso colgate. Ele fez de novo.
Ele fez de novo! A Yezion desviou o olhar rapidamente, envergonhada. E o seu amigo responde: você fez bem, eu tiro meu chapéu pra você. E o prota continua: professora, ele tem ainda outra pergunta. A professora, indignada, ainda indaga qual a pergunta que ele tem. A minha vida aqui é uma desgraça. Então o prota diz as seguintes palavras: você disse que um plebeu será sempre um plebeu. Então ele cita o Lord Yemo, o Lorde da cidade. Ele também não era um plebeu quando ele era jovem? A professora não estava ciente disso? Então as crianças param um pouquinho para pensar. E verdade, o Yemo já foi um plebeu quando era jovem. A professora responde a ele que em todos esses anos foi só o Lord Yemo que foi o único que conseguiu essa proeza. A professora não tá se contradizendo? Não era impossível? Como é que o Lorde conseguiu então? E o prota continua dizendo: então na verdade o Lord Yemo é um bom exemplo. Independentemente da sua ordem, origem, o potencial de todos são ilimitados. Nada é impossível desde que você esteja determinado a subir. O professor olha puta pro prota, enquanto o Duze olha também pro Nele. Chamando o prota de espertinho, ela tenta se explicar, dizendo que colocar as coisas desta forma não poderiam mudar a dura realidade, e que ele está olhando somente para os momentos gloriosos do Lord Yemo. Portanto, não olhou aqueles que tentaram seguir e falharam. Nele é o nome dele, certo? Ela pode considerar que é de uma família aristocrática. E já que ele não sabe quando parar, ela vai ver o tipo de talento que ele tem. Ela logo em seguida abre um pergaminho, e o pergaminho diz: Nele, Reino da Alma Vermelho, Força Vital 5, Força Física 2. Então, dizendo em voz alta, ela diz o seguinte: que o poder atual dele, o máximo que ele vai chegar é o rank bronze durante sua vida toda. E continua dizendo que ele é inferior até mesmo a alguns plebeus ali. E por isso, só está escondendo sua baixa autoestima. O playboyzinho já vai dizendo que com esse talento de pobre, ele só vai conseguir viver nas partes baixas da Cidade da Glória. E se não fosse pela Yezion, ele nem estaria nessa sala. E voltando ao professor a pé no saco, dizendo que ele não vai conseguir nada nessa vida, porque esse tipo de talento não ganha nenhum tipo de atenção. O prota logo em seguida responde: se a professora Shinshio acha que o Reino da Alma pode realmente definir o futuro de alguém, ela está completamente errada. E com esse caráter que apenas defende os talentosos e zomba dos fracos, ainda tem a ousadia de falar sobre princípios. A professora já puta da vida diz em seus pensamentos que ele só tá tentando mistificar sua baixa autoestima, dizendo silêncio, quem ele acha que é para tratar a professora dele dessa maneira. E o Nieli responde prontamente: ele tem vergonha de professoras como ela, que garante que nessa classe haverá vários plebeus que irão exceder a imaginação dela, e irão receber conquistas inimagináveis. Mas, ao invés de auxiliá-los pacientemente, ela escolheu palavras duras para atacar a autoconfiança dos seus alunos, e por isso ela não merece ser a professora. Não chora não, vagabunda! E daí que ele tem talento baixo? Chegará o dia em que ele se tornará um espiritualista demoníaco lendário, assim como o Lord Yemo, e ele se casará com a mulher mais linda da Cidade da Glória. O cara não perde uma! A Yezion desvia o olhar bem envergonhada, enquanto o playboy fica bem bravo. A professora ridiculariza o prota, dizendo que pelo menos o Lord Yemo tinha o Reino da Alma ciano. Então, como o prota pretende, com o rank da alma em vermelho, chegar ao rank lendário? E ao invés de bancar o sabichão, por que ele não estuda com mais seriedade? Então ele diz pacientemente que sabe que o coração dela está cheio de desprezo, e chegará o dia onde ela fechará a boca diante dos fatos, dizendo que a aptidão não pode determinar as conquistas de alguém, e pelo contrário, se deve usar esses motivos para se superar os céus. O Nieli já logo manda um ditado: sem um coração que permaneça lutando, sem a coragem para tornar o impossível impossível,
Mesmo um talento extraordinário seria inútil. Então ele propõe uma aposta. E a aposta será o seguinte: dali 2 meses ele se tornará um espiritualista de ranking bronze. E se ele falhar, ele sairá da escola. Porém, se ele conseguir, quem vai sair da escola vai ser a professora. A professora ridiculariza, dizendo: como é que você vai aumentar sua força de 5 para 100 em 2 meses? O prota já logo dá um corte, dizendo: ele fez uma pergunta, você não vai responder não? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então, olhando com desdém, ela responde por que ela não se atreveria a concordar com essa proposta. Até porque essa aposta é ridícula, dizendo que quem ele acha que é, ele fala demais. E pela grosseria do prota, ele ficará 2 meses em pé no fundo da sala para prestar atenção na aula. O prota responde que se a professora Shenshio aceitou a proposta, espera que a professora não tenha arrependimentos depois. E a professora não para. Ela ridiculariza mais uma vez, dizendo que na verdade quem não deveria vir chorando depois era ele. A sala começa a rir do Nieli, dizendo que o espiritualista demoníaco lendário foi punido. Algumas pessoas dentro da sala se perguntam se ele não tem medo de sair da escola. Já outros se perguntam, ele não estava sendo arrogante agora há pouco? O do Z pensa um pouco, e ele se levanta, em direção à parede da punição. Em seus pensamentos, diz que o Nieli também é da nobreza, mas foi punido por defender plebeus como ele. Como ele poderia permanecer sentado? Então Duze fica do lado de Nieli. A professora logo ridiculariza também. Já que você gosta de ficar em pé, que fique junto com ele. Porém, seu amigo também se levanta e fica do lado do prota. O prota pergunta: ué, o que você tá fazendo aqui? O amigo dele responde: ué, ficar sentado é muito chato, ele se sente mais maneiro ficando em pé. Por quê? Ele não pode fazer isso? E o prota sorri, dizendo que realmente combina com ele. Então várias pessoas se juntam a ele na punição, dizendo que esses são os bons irmãos. Até que não é tão ruim. E é isso dessa obra por hoje. Se vocês quiserem mais, comentem, deem um like. E o que não falta são capítulos. E eu gostei de ler os outros. Então só comentem mais e dê mais o like pra gente continuar com essa obra. E até a próxima.